Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para a nossa aula da matéria de Cristologia, tá bom? A matéria de Cristologia, ela é um compêndio de 3 matérias. Na verdade, uma coletânea de 3 matérias a respeito da Trindade de Deus. A primeira matéria foi a Teontologia, que estudamos aí sobre a natureza de Deus. A segunda matéria é a Cristologia, onde estudamos a natureza de Cristo. E a terceira matéria que encerra essa coletânea é a Paracletologia ou Pneumatologia, que é a natureza do Espírito Santo, é a matéria posterior a essa, tá bom? Assim como nós estudamos na Teontologia a natureza de Deus, seus atributos, seus nomes, suas características, faremos o mesmo, analisando de uma forma detalhada a natureza de Cristo, tá bom? Vamos a respeito da Cristologia. Existe uma grande discussão na teologia, diz respeito sobre Cristo assumir a forma de servo, a sua dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana, ressaltando que Cristo foi 100% homem, 100% Deus, 100% homem. Cristo não foi mais Deus e não foi mais homem. Ele foi o ápice de um Deus e o ápice de um homem, tendo a natureza de Deus, mas também vivendo a vida física, sofrendo as dores, padecendo as necessidades, assim como todo homem padece. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, tá bom? Ele se angustiou e por aí vai. Então existe uma grande discussão teológica se Cristo, ao se esvaziar, perdeu a sua natureza divina e ficou mais como homem, ou teve menos homem e mais Deus, tá bom? Um texto que podemos usar para contextualizar uma ideia está em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não tendo usurpação de ser Deus, antes mesmo esvaziou-se. A palavra esvaziou ali no grego é ekinosen, esvaziar-se a si mesmo. Cristo não se esvaziou do céu, Cristo não se esvaziou de ruas de ouro, de rio de cristal. Cristo esvaziou-se da sua própria natureza. A natureza aqui, irmãos, não é que Cristo perdeu a divindade, mas ele saiu de um corpo de espírito apenas Deus, para entrar num corpo material chamado homem. Cristo esvaziou-se do espírito, da matéria só de Deus, para também entrar numa matéria homem. Cristo foi zigoto, Cristo foi um feto, Cristo foi embrião, Cristo foi bebê de colo, Cristo foi uma criança, Cristo foi adolescente, Cristo foi jovem, Cristo foi adulto. Ele foi homem em todas as fases da sua vida. Ele nasceu de um parto comum de mulher, tá bom? Então ele se esvaziou da sua natureza, sua forma de espírito. Deus é espírito. O Espírito Santo é um espírito. Então a palavra natureza ali, ou esvaziou-se, equinocem, si mesmo, natureza, que significa morfe no grego. Então a mesma natureza, assim como Deus é espírito, Cristo até o dia que ele se esvaziou, ele era espírito. Antes Cristo não tinha um corpo no céu. Até esse presente momento de Cristo desenfeitar da glória, nascer de uma mulher,
ele era apenas espírito. Mas ele aí cria esse corpo por nascer em um processo de gestação comum, tá bom? Cristo, ele esvaziou-se, irmãos, de forma totalmente racional. Cristo não foi obrigado, de fato, a fazer o que fez. Ele diz em sua palavra: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e tenho o poder de tomá-la de volta. Na cruz, quando os soldados vão prender e Pedro corta a orelha de Malco, Cristo disse: Pedro, se eu quisesse, eu pedia ao meu Pai agora legiões de anjos, e ele me enviaria, a saber que um só, são uma legião, 6.000 demônios, ou 6.000 anjos, tá bom? Ou 6.000 soldados. Uma legião equivalia a 6.000. O Gadareno, em Marcos capítulo 5, usa essa nomenclatura legião para explicar que existem 6.000 demônios dentro dele. Mas Cristo emprega essa palavra legião para falar de anjos, 6.000 anjos, tá bom? Roma usava esse vocábulo para dizer 6.000 soldados. Então, uma legião nada mais é do que 6.000 pessoas, demônios ou anjos, tá bom? Então, Cristo, ele entrega a sua vida de forma racional. O auto-esvaziamento de Cristo, ele mesmo se esvaziar, envolve tudo em um propósito de cruz. Porque Filipenses diz que ele foi obediente até a morte de cruz, como um homem comum. Ele sofreu as dores da cruz, ele sofreu as dores da via dolorosa. Ele sentiu no seu corpo como todo homem sentiria chibatadas. Ele não sentiu menos porque era Deus. Ele não sentiu menos dor porque era Deus. Ele sentiu todas as dores que um homem comum sentiria. Por isso Isaías diz no capítulo 53 e no verso 3 que Cristo foi um homem de dores, um homem comum, gente como a gente. Então ele se esvaziou-se de tudo isso, foi servo, foi comum, não perdeu a sua divindade, irmão. Não perdeu a sua divindade. O esvaziar-se é deixar de ser só espírito e entrar em um corpo de matéria, tá bom? Um corpo material. Bom, montei para vocês aqui um esqueminha, fica um pouco mais fácil de compreensão. Vamos lá. Até a sua encarnação, vou usar essa palavra encarnação, tá bom? Até a sua encarnação. Cristo era só espírito. Quando houve o equinocém, o esvaziamento, como diz em Filipenses 2:7, Cristo cria um corpo. Ele era só espírito, mas cria um corpo através do ciclo de gestação. Maria fica grávida, você conhece toda a história. Passa o tempo, dar à luz a um filho, e esse filho agora tem o corpo, mas o espírito. Tem corpo e espírito. O espírito, divindade, e corpo, matéria, humanidade. Humanidade, tá bom? Então, era só espírito, criou corpo e agora corpo e espírito. E até hoje no céu, Cristo não voltou a ser só espírito. Ele está no céu com um corpo incorruptível, que não se corrompe, mas está como corpo e espírito, como matéria, tá bom? Como matéria.
agora que descobrimos de fato, vimos de fato que Cristo é homem, como funciona a sua impecabilidade? O fato dele não pecar. Bom, Cristo era 100% Deus, mas também era 100% homem. E como homem, ele tinha as mesmas necessidades que nós, a mesma matéria que nós. Então, como Cristo, sendo homem como nós somos, viveu na sua impecabilidade. Em momento algum, ele pecou. Prova disso é João capítulo 8 e o verso 29. João capítulo 8, verso 29. Diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada, ou faço somente aquilo que agrada a ele. Então Cristo viveu a impecabilidade, porque ele fazia somente aquilo que agradava ao Pai. Ele foi chamado de santo desde o nascimento. Vamos lá ver Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1 e o verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Acompanha aí, eu vou ler também o texto aqui. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo e Filho de Deus. A sua impecabilidade é provada desde seu nascimento. Ele se chamará Santo e Filho de Deus. Na sua impecabilidade, ele desafiou os seus inimigos a provarem se ele tinha pecado algum. João 8 e o verso 46. Vamos ler aqui. João 8 e o versículo é o 46. João capítulo 8, verso 46. Quem de vós pode me condenar por algum pecado, diz Jesus? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não pertencem a Deus. Ele desafiou, prova onde está meu pecado. Ele vivia a sua impecabilidade. E como ele vencia o pecado? João capítulo 15, versículo 10. Olha o que o apóstolo João diz. Se obedecer dos meus mandamentos e permanecer no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço em seu amor. Como ele vivia uma impecabilidade, porque ele guardava a palavra. O salmista diz: como purificará o jovem o seu coração? Guardando a palavra. O salmista disse: guardei a palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Então, como vencemos o pecado? Como Cristo venceu o pecado e viveu plenamente na impecabilidade através da palavra. Como homem, ele foi tentado de todas as maneiras. Prova disso, irmãos, está em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta. Olha que extraordinário. Cristo, como homem, ele foi testado e tentado pelo diabo no deserto, em várias áreas. Em Mateus capítulo 3,
Cristo é batizado e quando é batizado o céu se abre e ele ouve a voz do Pai. Qual voz é esta? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Conduzido pelo Espírito ao deserto, após jejuar 40 dias, ele padeceu fome. A palavra padecer fome ou sentir fome aqui no grego dá uma alusão a estar faminto, a estar fraco até por tanta fome. São 40 dias de jejum. Cristo, como homem, ele sente na sua pele, tá bom? Então, na fragilidade de Cristo, na sua natureza humana, o diabo se apresenta e lhe pergunta: se tu és. Em Mateus capítulo 3, o Senhor afirma, a voz de Deus afirma: esse é. Mas no deserto, após 40 dias, Cristo cansado, com fome, exausto, fraco, o diabo pergunta: você é mesmo? Se tu és, você é mesmo filho de Deus? Com fome, cansado, no deserto e fraco. Não combina. Se tu és, Cristo é tentado na sua mente. O diabo gera dúvida nele. Segundo, transforme essas pedras em pães. Cristo é tentado na sua natureza. Ele sente fome. A outra proposta do diabo é essa. Pega ele, leva ao pináculo ou do espinhadeiro e diz: lança-te. Haja por impulsão. Ele é testado em seus sentimentos. Por último, se proste e me adore. Ele é testado na sua espiritualidade. Então, todas as áreas: mente, físico, sentimento e espiritual. Mente, físico, sentimento e espiritual. Se tu és, dúvida, mente. Transforme pedras em pães, fome, físico, lança-te, impulsão, sentimentos e se próximo e adore, a área espiritual. O verbo está falando: negue o seu Deus e me adore. Porém, Cristo responde tudo e vence tudo, a impecabilidade, com aquilo que está escrito. Se tu és, transforme pedras em pães. Cristo diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lança-te daí, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se prostre e me adora, está escrito, somente a ele adorará e somente a ele prestará culto. Então, como Cristo conseguiu vencer a sua natureza humana? Usando a palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra, respondendo a palavra. Irmãos, até aqui a nossa primeira parte. A aula da Cristologia é dividida entre duas partes. Conhecemos agora a natureza humana de Cristo, tá bom? Na outra aula, ou na outra parte dessa aula, conheceremos a sua natureza divina. Só relembrando, Cristo não é 50% homem e 50% Deus para se tornar um 100%. Ele é uma união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Essa é a natureza de nosso Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.